Olá, meu nome é Laura Santos, eu sou mestranda da Fundação João Pinheiro, sou cientista do Estado e advogada, e escrevi esse trabalho junto com Leandro Fonseca, mestrando da Fundação João Pinheiro, e os professores Flávia Duque e Ricardo Carneiro, doutores e professores da Fundação João Pinheiro. O título do trabalho é Neoextrativismo, Colapso de Barragens de Rejeito de Minério e Mudanças no Licenciamento Ambiental em Minas Gerais. E o tema está inserido na gestão ambiental. Esse trabalho ele está no contexto da extração mineral no estado de Minas Gerais e a dependência histórica, em especial com o minério de ferro. A gente analisa como essa dependência no processo de desenvolvimento econômico do Estado está alinhado a ações predatórias, impactos ambientais e sociais, e como todas essas práticas levaram à necessidade da implementação de mecanismos de regulamentação por meio de licenciamento. Aí a gente propõe analisar o licenciamento, a regulamentação do licenciamento no contexto dos desastres ambientais recentes no estado de Minas Gerais e a atuação das grandes empresas relacionadas a eles. Então, a gente analisa as mudanças no arcabouço legal estadual a partir dos desastres ocorridos em Mariana e Brumadinho. A estrutura do texto, então, ele está dividido entre fundamentação teórica da análise, trazendo os conceitos de neoestrativismo, o papel das instituições e da dinâmica das mudanças institucionais sob a ótica interpretativa do neoinstitucionalismo e a regulamentação ambiental brasileira, com ênfase no licenciamento. A gente traz as notas metodológicas, trazendo o levantamento dos atos normativos relacionados ao licenciamento ambiental de empreendimentos minerários em Minas Gerais, referentes ao período de 2011 a 2023. Então, a gente traz no final os resultados da pesquisa e discussão. Trazendo então o conceito de neoextrativismo, a gente dá um passo atrás para apresentar o extrativismo, que reflete a história da América Latina e do Brasil em particular, que é fortemente associada desde o período da colonização à extração de recursos naturais direcionada à exportação. E o neoextrativismo traz essa reconceituação que é reflexiva da percepção de uma reconfiguração do extrativismo, que muito embora ele preserva a essência das atividades setoriais, que é traduzida na busca pela maximização do lucro própria do sistema capitalista de produção, apresentam um traço distintivo, que é a captura por parte do Estado de parte dos recursos financeiros por ela gerados, que é utilizada para financiar políticas públicas endereçadas à proteção e assistência social de recorte redistributivo, contribuindo para a legitimação desse sistema. Como críticas ao extrativismo, ao neoextrativismo, a esse modelo, a gente traz duas críticas. Primeiro, é que a extração de recursos naturais não ensejou a alavancagem de estratégias de desenvolvimento capazes de promover a superação da pobreza e das desigualdades sociais que são marcantes na realidade latino-americana. E a segunda crítica é sobre uma ótica socioambiental, que tem esse impacto de grande magnitude envolvendo a degradação de ecossistemas e o atropelo de direitos humanos básicos, que se distribuem de forma muito desigual no território. A gente identifica, então, um grande desequilíbrio na distribuição dos benefícios e prejuízos gerados pelos empreendimentos extrativos, com a parte expressiva dos impactos negativos incidindo em comunidades locais que não têm a capacidade de influência política na proteção dos seus interesses, enquanto os benefícios são apropriados pelas empresas empreendedoras. E no caso brasileiro, os estados e municípios também eles comparecem como beneficiários dessas práticas exploratórias, continuando com o raciocínio no último slide, a partir da arrecadação tributária, assim, pelo CEFEM. Então, a gente traz o licenciamento ambiental como ferramenta para a sustentação dos pilares da política ambiental, sobre a ótica tanto do campo jurídico, com a intervenção do Estado na atividade econômica para atender o interesse público, e sobre a ótica do campo da economia, que é a atuação estatal para mediar conflitos de interesses que extravasam a dinâmica do mercado para evitar as falhas de mercado. A gente traz o quadro demonstrando o arranjo institucional do licenciamento a nível federal e as notas metodológicas, que traz como foi realizada a análise, né? Ela foi uma análise quantitativa e qualitativa dos atos normativos relacionados ao licenciamento editados pelo Estado de Minas Gerais. A gente fez o recorte de janeiro de 2011 a dezembro de 2023, para que a gente pudesse identificar a influência dos desastres socioambientais ocorridos em Mariana e Brumadinho. Então, a gente traz a régua para trás e até o ano passado. A gente aplicou as palavras-chave licenciamento e mineração, tanto no singular e plural, evitando as repetições.
E a gente utilizou resultados que tivessem conjuntamente essas duas palavras, o que resultou em 37 atos normativos. Esse quadro ele traz as principais legislações referentes ao licenciamento em Minas Gerais, e agora a gente vai para a análise dos resultados do redesenho institucional do licenciamento ambiental no Estado, no contexto dos colapsos de barragem de rejeitos. Então, a gente identificou esses 37 atos normativos, e antes do desastre Mariana, a gente identificou somente 8 atos, e no período 2014 e 2015, nenhum ato relacionado à mineração ou licenciamento. E nesse período, o licenciamento ele é tratado de forma estrutural e em práticas tributárias diferenciadas. Após o desastre de 2015 e 2019, a gente vê um aumento significativo na produção legislativa sobre mineração e licenciamento. Então, a gente traz agora as principais legislações pós-desastre Mariana e Brumadinho, e a gente identificou na análise que, assim, inicialmente, a gente esperava que o legislador estadual freasse o avanço na fronteira mineral no estado e modificasse o processo de licenciamento ambiental para tornar o instrumento mais eficiente, mas a gente não foi o que a gente identificou em primeiro momento, vendo uma flexibilização inicial, mas a gente verificou que o contexto de aprovação desses regulamentos que flexibilizaram mais o licenciamento imediatamente após o desastre Mariana remonta a exigências históricas dos setores minerários. Foi necessário um segundo desastre socioambiental para que a mudança institucional relacionada à capacidade regulatória do Estado tivesse um caráter mais restritivo. E a gente coloca aqui em especial a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Então, as considerações finais a gente traz relacionado ao impacto das comunidades locais. O modelo atual de exploração ignora os problemas enfrentados pelas comunidades próximas às minas. A gente traz também o conflito entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, porque esse embate entre proteção ambiental e crescimento econômico continua sem solução adequada. Os desastres de Mariana e Brumadinho, eles não resultaram em mudanças imediatas na legislação, e a legislação que foi alterada não rompe com o modelo extrativista. E, por fim, a gente identifica que essas mudanças legislativas recentes ainda carecem de fiscalização rigorosa, aplicação efetiva, uma regulamentação adequada, e a gente identifica que o enforcement insuficiente mantém um ciclo de exploração e risco de novos desastres. Então, eu agradeço e trago aqui no final as referências bibliográficas.